homenagear ao Francisco Xavier depois de um ano, participando desse mês comemorativo aos 109 anos de fundação de trabalho. Mas ainda para falar desse tema, que é ideias sociais espíritas. Devo confessar a vocês que nos meus 29 anos de divulgação doutrinária espírita, até então nunca tinha sido convidado a pensar e a falar sobre esse tema. Portanto, eu quero parabenizar a casa pela ideia de tentar ter esse olhar nessa perspectiva do Espiritismo, no contexto atual, no contexto futuro, trazendo um pouco daquilo que aconteceu à época em 1857, no século XIX, quando da evolução daquelas ideias sociais que estavam vigendo, que estavam surgindo à época. E o mais interessante desse tema é porque é um tema que foi defendido, que foi colocado como uma reflexão dentro das academias da Universidade Católica de São Paulo, que a gente pode dizer um berço da cultura, das discussões teóricas, porque São Paulo é São Paulo nesse aspecto. Então, quando alguém, mais particularmente Cleusa Beraldi, se desafia a trazer essas ideias espíritas para dentro do contexto da academia, é extremamente louvável, é extremamente significativo, é poderoso, porque essas discussões, elas saem do âmbito religioso, do âmbito igrejeiro, das quatro paredes de um centro espírita, para ser pensado por intelectuais, por pessoas de saberes mais diversos. E ela então vai mostrar que a semelhança de tantos outros movimentos ideais que estavam surgindo à época, considerando que era um período efervescente, nascente das ideias sociais, o Espiritismo também poderia embarcar nesta viagem, nessa discussão, uma vez que não vinha necessariamente de um homem, mas dos espíritos. E não é apenas esta tese de Cleusa Beraldi, mas o que a gente tem visto é que pouco a pouco essas ideias do Espiritismo vêm influenciando várias áreas do conhecimento e do saber. E quando nós trazemos essa discussão, essas reflexões para esse momento de confraternização, por mais um ano de trabalho no bem, é extremamente importante para que a gente possa igualmente pensar na perspectiva do Espiritismo, a fim de que possamos, enquanto cidadãos, viver essa proposta. Porque a influência do Espiritismo dentro da sociedade, ao longo desses 163 anos de existência, é importante para a gente difundir e prevalecer os ideais nobres do mundo espiritual superior. Foi a ideia que ela quis trazer durante a sua dissertação, da defesa de mestrado dessas ideias sociais espíritas, para mostrar que hoje, século XXI, ele tem o seu espaço para além do espaço do centro espírita, que tem a sua importância, que tem o seu valor, mas é preciso que esses ideais possam se sobrepor a uma ideia teológica, religiosa, para ser uma realidade social pensante, independentemente de ser ou não espírita, conforme nós veremos no decorrer dessa apresentação, que eu espero ser feliz ao apresentá-la.
E para a gente começar, eu quero trazer aqui uma pergunta e resposta desse livro que é Entrevistando Allan Kardec, que volta e meia nas minhas palestras e que estão lá colocadas no nosso canal do Roteiro Espírita, eu tenho divulgado, que é de Sueli Calda Schubert, onde ela aborda várias temáticas da doutrina espírita. E uma em particular, quando ela vai tratar exatamente da influência do espiritismo dentro da sociedade. E se nós queremos refletir em torno dessa perspectiva do espiritismo e suas ideias dentro da sociedade, seria interessante que nós começássemos pensando a respeito do que disse Allan Kardec, aquele que foi designado como codificador da doutrina espírita, que iria juntar todas essas ideias que já se encontravam em a natureza, compilando a partir dos ensinos dos Espíritos, para nos trazer dentro dessa feição o Livro dos Espíritos. Porque em toda a obra básica da doutrina espírita, nós vamos encontrar essas ideias sociais espíritas e que nós podemos vivenciá-las no cotidiano do nosso dia a dia, porquanto elas são necessárias para que esse novo amanhecer de uma nova sociedade possa de fato acontecer. Porque existe essa esperança, existe essa expectativa de um mundo melhor, mas ele não virá, ele não acontecerá que não seja pelos esforços, pela persistência, pela vivência desses ideais nobres trazidos pelo mundo espiritual superior para que nós tomássemos conhecimento. Saíssemos de uma visão material, primitiva, estanque, para concebermos outras possibilidades de vivências. Sairmos daquela ideia do aqui e do agora, do que é material, para despontarmos a era do Espírito. E vale considerar que nós nos encontramos nesse momento, do ponto de vista social, dentro desse ideal espírita. E mais cedo ou mais tarde, isso haverá de acontecer. Então, quando Sueli Calda Schubert, ela começa entrevistando Allan Kardec, trabalhando essa temática, a influência do espiritismo, ela vai considerar a seguinte questão. Vejamos. Na época atual, muitas religiões novas estão surgindo e estas, para atraírem adeptos, exercem vários tipos de pressões psicológicas, com ênfase para a salvação, prêmios e castigos divinos. Sendo assim, para que o Espiritismo venha a ter a influência preponderante no seio das sociedades, será preciso uma divulgação mais ostensiva e direta dos seus princípios, levando os indivíduos a se tornarem espíritas? Será que essas ideias espíritas, para serem aceitas dentro da sociedade atual, é preciso que todos tornem-se igualmente espíritas? Porque esta é uma ideia muito particularmente dos espíritas. Acredita-se que todos haverão de se tornar espíritas e ficam nesse confronto entre a Igreja Católica, entre as igrejas evangélicas, entre os budistas, acreditando que quanto maior o número de adeptos lá no censo das religiões, nós estamos, digamos assim, empoderados e dominando esta realidade. Mas vejamos o que diz Allan Kardec em obras póstumas, porque as respostas ela vai tirar exatamente das obras básicas. É um pouco longa a resposta, mas merece da nossa parte uma reflexão, até para a gente poder entrar nas questões que Cleusa
Beraldi nos traz na sua tese de dissertação. E aí ele começa dizendo assim: qualquer que seja a influência que um dia o Espiritismo chegue a exercer sobre as sociedades, não se suponha que ele venha a substituir uma aristocracia por outra, nem por leis. Primeiramente porque, proclamando o direito absoluto à liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé, quer como crença ser livremente aceito por convicção e não por meio de constrangimento. Pela sua natureza não pode, não deve exercer nenhuma pressão. Proscrevendo a fé cega, quer ser compreendido. Para ele, absolutamente, não há mistérios, mas uma fé racional que se baseia em fatos e que deseja a luz. Não repudia nenhuma descoberta da ciência, dado que ela, a ciência, é coletânea das leis da natureza e que, sendo de Deus, estas leis repudiar a ciência fora repudiar a obra de Deus, para mostrar que o Espiritismo se fundamenta nas leis naturais e essas ideias sociais que ao longo desses últimos séculos vêm cada vez mais tentando se sobrepor umas às outras, naturalmente, pelo nível do raciocínio, da lógica, do entendimento, igualmente será aceito, não por uma fé cega, imposta, mas pelo nível da racionalidade, do entendimento e da lógica. E concluindo, ele ainda vai considerar, em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderantemente pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. Observe que nesse item de obras póstumas, ele vai considerar exatamente essa influência que pouco a pouco vem permeando dentro da sociedade de uma forma racional e lógica, pela modificação moralizadora de valores, de costumes, de caracteres dos indivíduos, porque quanto mais se apreende os valores e os conceitos da doutrina espírita, passamos a entender a sua importância e a sua veracidade. E concluindo, ele ainda diz: forte como filosofia, o Espiritismo só teria que perder nesse século de raciocínio se transformasse em poder temporal. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mas bem compreendidas graças ao Espiritismo. Durante toda a tese, não entendi, durante toda a tese de Cleusa Beraldi, nós vemos que ela vai defender exatamente essas ideias. A ideia de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade. Então, a partir daí, a gente passa a compreender e a entender o valor dessas ideias que pouco a pouco vêm sendo fomentadas pelos ideais nobres do Espiritismo, e que a gente vai ver a partir das considerações que ela vem trazendo nesse aspecto, ok? Houve alguma dissonância técnica que a gente vai tentar resolver a partir do plano B, enquanto ele
tenta ajeitar. Tá bom? Eu trouxe o meu papelzinho, porque eu peguei os pontos principais do material teórico que nos foi passado, diante do valor das reflexões que ela traz, para que a gente pudesse estar aqui pensando um pouquinho sobre isso. Então ela começa dizendo assim, observe, é enorme o número de obras espíritas publicadas no Brasil, em sua maioria de autoria mediúnica. Dentre essas publicações, há romances, novelas, mensagens, obras de ficção científica, livros de cunho filosófico ou científico. Porém, as mais divulgadas são as de conotação religiosas. Obras, deixa eu ver se vai. Obras sobre questões sociológicas, apesar de existirem em número considerável, são em sua maioria estrangeiras e pouco conhecidas entre nós, pois são raros os editores que se propõem a traduzi-las e editá-las. E aqui merece uma consideração para a gente entender como o Espiritismo no Brasil tomou uma feição de religião, de igreja. Esqueceu-se um ponto talvez mais significativo, que é exatamente no quesito filosófico, pois que o Espiritismo, dentro da sua tríade ou do seu tripé, ele é uma ciência, ele é uma religião e ele é uma filosofia. Nós preferimos ficar com o componente caridoso, o componente religioso, esquecidos que nós temos toda uma fundamentação teórica, filosófica, que discute de forma consciente e abrangente todas essas questões sociais que emergem não apenas nos nossos dias, mas igualmente à época de Kardec. Porque quando Kardec traz em toda a sua fundamentação teórica as questões sociais, nós vamos ver que ele também viveu essa mesma realidade que nós hoje vivemos. Claro que considerando a época, o local, o período, mas são questões humanas que estão aí cada vez mais se propagando e chamando a atenção para que repensemos valores, condutas, que repensemos posturas, a fim de que esse olhar para além do material, para além do físico, para além do social, possa igualmente também ser visto. Porque nessa sua discussão, nessa sua dissertação, a autora vai propor isso, que as questões sociais, diante desses movimentos que aí estão cada vez surgindo, ideias, propondo soluções para os quesitos mais variados, tem um elemento que até então não fora percebido e que, com o Espiritismo, começou-se a abrir uma janela, que é o olhar para a realidade espiritual. É como se quisesse dizer, não basta apenas discutir as questões sociais no âmbito tão somente sociológico, tão somente material, tão somente imediatista de um contexto, de uma época, mas é preciso lançar o olhar para uma realidade de espírito imortal, porque essas sociedades que entram e que saem são formadas não mais não menos por espíritos, e os espíritos não são outros senão nós, revestidos de novos corpos, que dentro da necessidade reencarnatória viveremos esta ou aquela questão social, que pode ser limitante como pode ser favorável, que vai nos impulsionar a um crescimento material ou igualmente poderá nos reter nesse mesmo crescimento material. Mas quando a gente desponta o olhar na perspectiva do espírito imortal,
imortalidade da alma, nós entendemos que muitas dessas questões que estamos vivendo hoje referem-se desse passado que muitas vezes desconhecemos. Infelizmente, nesse particular, precisamos validar essa primeira parte das ideias de Cleusa, que nós ficamos presos, retidos a um fator místico, porque infelizmente há de se dizer dentro dessas questões sociais e ideais espíritas, conseguiu? Só passei. Você já está no final, viu? Então, dentro dessas questões, a gente precisa considerar que a parte sociológica, é o que ela diz no parágrafo, é pouco discutida. Está sendo feita fora do país. E, infelizmente, nem a FEB, nem as muitas editoras de livros espíritas estão se permitindo, estão tendo esse olhar para trabalhar dentro das casas espíritas esses ideais, tal qual eu disse. Nesse tempo todo que eu venho divulgando a doutrina espírita, na medida do possível, do conhecimento, eu pouquíssimas vezes, me parece que essa é a primeira, tive a oportunidade de apresentar um material referente a essas ideias sociais espíritas. Porque a gente fala de muita coisa, não é que ele não seja falado, mas de uma forma muito subliminar, como sendo no segundo plano, mas não cara a cara. E eu pensava, Matilde, que esse é um tema que nós deveríamos levar para um congresso, para uma semana espírita. O que você está dizendo, você permite? A sua fala, Robson, ela é profundamente feliz e profundamente profunda. Gostaram, gente? Primeiro porque quando você diz assim, o espiritismo é algo tão abrangente e que aqui no Brasil, pelo menos, que é onde a gente vive, se fixou apenas no lado religioso da história. Então criou-se essa dicotomia mesmo. Você veja que a autora ela fala em alguns momentos do livro a dificuldade dela na Universidade Católica de fazer. Espiritismo é o quê? É uma religião? Se é uma religião, por que está sendo discutido numa academia? Perfeito. Então a nossa responsabilidade, é por isso que o tema está 109 anos de fundação, a gente precisa discutir essa perspectiva do espiritismo, além da questão que ficou muito fixado no Brasil. E eu fiquei tão mobilizado com a proposta do tema que eu vou comprar esse livro, que tem a dissertação, vou ler e vou propor uma discussão, um seminário em torno dessas questões. Porque quanto mais a gente discute esses ideais sociais espíritas, mais nós nos convencemos do valor da doutrina em nossas vidas. Veja quando é que ela defendeu a dissertação. Desculpa estar te interrompendo. Está em 1990. Em 97. Não, ela foi editada em 98. 98, deve ter sido em 90. Mas ela defendeu na Universidade Católica de São Paulo em 97. 91. Quer dizer, 97 foi quando ela desencarna. 91, imagina, gente, 1991. Ela já estava dentro da universidade falando disso. E outra, 2019. o mais interessante, ela não foi divulgada, amplificada para que nós tomássemos consciência. Quantos não sabem? Existem outros. Eu tenho um livro que agora eu ia até trazer, eu terminei esquecendo. Mas tenho também uma tese de uma pessoa lá de São Paulo, que eu me esqueci o nome, que eu comprei, comecei a ler, que fala a influência que tem hoje o Espiritismo dentro das universidades, porque o Espiritismo está sendo estudado dentro das academias. As obras de Joana de Ângeles, elas são estudadas e todas as bases, os princípios básicos da doutrina estão sendo vistos, mas isso precisa começar também entre nós, como dizemos espíritas e crentes, que nós queremos levar essa proposta para que esses
social daí se modifique. Não vai ser apenas com café da manhã, com sopa, com agasalho. Essa parte religiosa é significativa, a gente não vai deixar de fazer. Mas é preciso agora que essa vertente filosófica, essa vertente sociológica, possa começar nos grupos de estudos, possa se infiltrar entre nós nas doutrinárias, para que isso comece a despertar o sentido de existir, o entender porque os Espíritos fizeram todo esse esforço para que nos chegassem 18 séculos depois da proposta crística de Jesus, esse Consolador. Que não é um Consolador que impõe, que obriga, mas é um Consolador que lhe leva a pensar, a refletir, cuja base é um processo de transformação moral pelo exercício da educação. É o que ela vai trazer aqui. Mas por conta do horário, correndo um pouquinho ainda, nós vamos ver alguns pontos que eu trouxe para a gente pensar. Provavelmente não dê para apresentar todos os slides, mas dentro do que for possível a gente vai pensar. Um novo período está lá no Livro dos Espíritos, em conclusão, no item 5, quando diz assim: o desenvolvimento dessas ideias espíritas apresenta 3 períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, provocada pela singularidade que os fenômenos produzem. E me parece que a gente ainda está apenas na primeira fase desse período. O segundo, do raciocínio da filosofia, que alguns tateiam, alguns tentam investir no estudo, na seriedade, na discussão, nas propostas, nos escritos, não apenas pelos espíritos, mas pelo esforço que nós empreendemos em estudar. Porque as obras mediúnicas em si têm o seu valor, mas elas não são garantias de fidelidade do que é espiritismo. Nem toda obra psicografada tem necessariamente o cunho doutrinário espírita. E a gente precisa ter olhos de ver para perceber o que é e o que não é espiritismo nessas obras psicografadas. Então, o segundo período é esse, e o terceiro, da aplicação e das consequências. Talvez seja esse o momento de aplicar essas ideias espíritas no social, para a gente começar a perceber de fato, tal qual com ciência, os resultados, para ver se realmente eles são ou não validados, aceitos. Porque isso, quando tomar o impulso, a força ou o empoderamento dessas ideias, ninguém mais nos segura. Não as ideias do espiritismo, mas a que os espíritos nos trouxeram para que pudéssemos fazer as reformas necessárias dentro e fora da sociedade a qual nós estamos inseridos. Ainda Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na questão 917 comentários, ele diz assim: louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Isso tem a ver com esses ideais sociais espíritas. Porque isso é um exercício de educação, não é de instrução. A base começa lá na infância. E nós, os adultos, mediante essas ideias novas, vamos pouco a pouco, de forma que nem criança, quando começa a aprender a andar, engatilhar com elas. Como muitos hoje na terceira idade estão tentando aprender a linguagem da informática. Então, tal qual se aprende, igualmente nós podemos aprender. E como nós somos espíritos imortais, o
que não der para aprender totalmente nesta, já levamos o conteúdo iniciado aqui, agora, e na próxima isso vai se consolidar de forma mais efetiva. O processo de educação, ela também transmite de uma para outra geração. E a terceira, tão significativa quanto essa, é lá em a Gênesis, no capítulo 18, do item 5, quando vai tratar da nova geração. Os tempos, por fim, são chegados. E aí nós vamos encontrar essa citação. Já não é somente de desenvolver inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. O desenvolvimento das duas asas, a da intelectualidade e o da moralidade. Por isso a necessidade de estudarmos e conhecermos exatamente a proposta que o Espiritismo nos traz. E o interessante é que todos esses ideais sociais que ela se fundamenta para apresentar a realidade vivente do século XVIII ou XIX, foi exatamente o que Kardec trouxe na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Porque nós vamos ver que todos esses ideais espíritas da sociedade fazem frente às leis morais da vida. Porque tem a lei do progresso, a lei social, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. Todas essas leis estão implícitas diretamente nessa realidade das ideias sociais espíritas. E que nós precisamos validá-las. Dando seguimento, então, a gente começa a apresentar um pouco esse material teórico da autora. E aqui nós já falamos inicialmente que as obras mediúnicas, elas são muito mais propagadas pela doutrina espírita do que aquelas de cunho sociológico. Talvez porque vendam mais, deve ter esse cunho. Infelizmente, é uma forma de captação de recursos financeiros para casa sobreviver. Não que isso não se faça, mas a gente precisa também estender um pouco esse olhar para essa realidade, para nos educarmos a compreender a doutrina também por esse viés. Então, poucos são aqueles editados, e os editores que se propõem em traduzi-las não são daqui. E como não são daqui, a gente não tem interesse também de traduzir para a língua portuguesa. E aí ele traz alguns exemplos, ou ela traz. Os autores espíritas que se preocuparam com essa temática se basearam no terceiro livro, capítulo 12, que é o Livro dos Espíritos, e em obras póstumas, alguns capítulos, nós vamos encontrar essas ideias sendo discutidas. Temos ainda alguns autores, dentre eles o francês Léon Denis, que nesse particular merece a nossa atenção, é um autor pouco lido, pouco estudado na casa espírita. Nós temos os argentinos Humberto Mariotti e Cosmo Marino, e os brasileiros Bezerra de Menezes, Pegar Schutel, melhor dizendo, Deolingo Amorim, Viana de Carvalho, José Herculano Pires, que são alguns teóricos, podemos assim dizer, da doutrina espírita, que igualmente falam dessas questões sociais. E eu trouxe esse livro, que é um recente novo, que merece da nossa parte uma atenção. Revolução Espírita. E esse livro, ele trata exatamente dessa proposta. E me parece, Matilde, que me apresentou esse livro foi Rodrigo, quando ele estava lá na casa de oração fazendo uma palestra, em que ele se fundamentou nesse livro. Então, Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo, é um livro grosso, mas de Deus é mais, esse mais representa, para falar de quê?
Mas se fosse um romance, água com açúcar, provavelmente a gente lia. Mas tudo que a gente quer saber, afora as obras básicas da doutrina espírita, nós podemos encontrar aqui, para entender por que ela só surgiu no século XIX, quando as ciências estavam iniciando os seus movimentos sociais, estavam começando a aparecer, não poderia ter vindo antes, porque são recursos e ferramentas do mundo espiritual superior para que mais tarde pudéssemos confrontá-las com esses ideais que os espíritos nos trouxeram. Então esses são autores que da nossa parte mereceriam uma atenção e cuidado. Poucas são as casas espíritas que têm lá grupos de estudos que vão trabalhar as ideias de Bezerra de Menezes, que vão trabalhar de Caibá Schutel, de Deolindo Amorim, que eu trouxe esse livro que é dele, outro livro muito interessante, pouco lido e conhecido como sendo Doutrina Espírita, em que ele vai tratar, o tempo não permite, mas eu pude ver que em todos eles existem citações relativas a esses ideais sociais espíritas. José Herculano Pires nem precisa falar dele, que ele é um dos grandes teóricos da doutrina e que ele realmente vai discutir. Mas aí vem a questão que ela nos apresenta como problematização da sua dissertação. Mas o que vem a ser a questão social? Isso é um ponto interessante para nós pensarmos. O que é mesmo questão social? E aí vem desde o século XVI que a multiplicação de protestos, revoltas e revoluções populares vem agitando o mundo moderno com a nítida intenção de melhoria de condições de vida, de participação mais ativa, volta lá, participação mais ativa do homem, seja no campo político, social e cultural, e conquista da liberdade. Olha a lei de liberdade presente. O que está em causa fundamentalmente é a questão social, que irrompe no horizonte da sociedade moderna. Ou seja, o espírito encarnado, ele traz íncito esse movimento de inquietação, de busca, de revolução, de novas conquistas, nunca está satisfeito com o que está posto. E isso vai fomentando dentro das sociedades revoluções, renovações, conquistas materiais e intelectuais. Se não fosse por conta desses movimentos sociais, em que pese que muitos deram a vida, muitos foram banidos da sociedade, presos, como tivemos aqui também no Brasil, hoje não poderíamos certamente estar aqui falando sobre isso. E é assim que a gente cresce, que a gente avança, que a gente progride, não apenas na perspectiva material, econômica, social, mas fundamentalmente também espiritual. E como completa Arendt, em 71, aquilo que desde o século XVIII temos visto a chamar a questão social, e a que poderíamos chamar melhor e mais simplesmente a existência da pobreza. Aí vem Karl Marx, vem aquele pessoal do iluminismo, uma série de autores que começam a pensar nessas questões. Confirma Arendt que o termo questão social aparece nos últimos anos do século XVIII e não tarda a ser ligado à noção de perturbação da ordem social, baseado na preocupação com o destino do trabalhador industrial, considerando que a época estava se tendo a Revolução Industrial e todas aquelas questões que permeavam esse período. Mesmo com a Revolução Industrial, o pauperismo é um fenômeno que permanece. A proliferação do trabalho assalariado parecia ser destinada a fazer desaparecer o pauperismo, o que não aconteceu. Kardec vai dedicar, lá no Livro dos Espíritos, uma parte que ele vai falar da riqueza, da pobreza, das questões sociais.
não como uma necessidade, mas por conta do nosso egoísmo, da nossa pobreza espiritual. Mas ela ainda vai considerar, por Mesmer, em 60, entende que esse momento como sendo o primeiro estágio da questão social, porque as próprias questões sociais avançaram do ponto de vista conceitual. Como questão operária, tendo como princípio a justiça social, mas essa justiça é requisitada unicamente no contexto do trabalho industrial que se desenvolve na Europa entre 1840 e 1850 em vários países. E observem aqui, nesse período de 1840 a 1850 até 1857, quando da edição do primeiro livro dos Espíritos, o Espiritismo já estava o quê? Sendo discutido, fomentado, já estava começando a dar as caras. Embora o que realmente acontece é a partir de 1857. Mas já existiam essas discussões, porque até esse período, questões sociais estavam ligadas à justiça social, como hoje nós ainda fazemos. Vamos às ruas para defender a justiça social, para tentar aniquilar a pobreza e a miséria que ainda toma conta da nossa sociedade. O Brasil não precisaria viver mais essas questões, e se ainda vive, é por conta de quê? Do nosso egoísmo, da nossa maneira de ser, de pensar, de agir, e que nós poderíamos modificar se nós tivéssemos uma visão para além dessa realidade material. Então, o problema fundamental, então, sobre a questão social é o problema da propriedade e do trabalho. Ainda hoje, diz Mesmer, em alguns setores intelectuais, perdura esse estágio em que a questão social é a questão operária da sociedade industrial classista. Ou seja, mais de 1,5 séculos não conseguimos, em muitos casos, avançar a visão das questões sociais. Ainda estamos presos ao marxismo, ainda estamos presos à coisa material, esquecido de que existe uma unidade para além. E é o que ela vai trazer aqui nessa discussão no seu texto. Quando ela fala aqui, a esfera do espiritual e do cultural. A transmutação, ele diz aqui, não se analisa mais somente a estrutura da sociedade, mas procuram-se as causas espirituais. Com o advento da doutrina espírita, as questões sociais amplificam-se, saem de uma estrutura meramente material, pecuniária, cultural, para entrar o elemento espiritual. E isso toma uma dimensão maior do que nós podemos imaginar. Então, a transmutação de valores determinantes da evolução social, como consequência da erupção da concepção individualista do homem e da sociedade e da coletividade ligada a ela, como as duas faces da cabeça de Jânio, a crise da cultura cada vez mais evidente desde o começo do século XX colocou em plena claridade as raízes espirituais e culturais da questão social. Nesse momento, a questão social moderna transcenderá no âmbito econômico-social, apontando cada vez mais a esfera do espiritual e do cultural. Esta é a visão do reformismo social cristão, que não restringe a questão social somente ao econômico-social, enfatizando sempre os aspectos espirituais e morais. A base da doutrina espírita é a transformação moral dos indivíduos. Porque quando nós tivermos homens e mulheres mais ajustados moralmente, esse tipo de questões sociais naturalmente desaparecerá
da sociedade. Está lá o nosso grande inimigo para sairmos da questão que vivemos na atualidade, é o materialismo, é o egoísmo. Então nós precisamos combater esse materialismo na medida em que eu vivencio a esfera espiritual e começo a trabalhar em mim esse egoísmo que faz com que poucos tenham muito e muitos tenham pouco. E vivemos nessa briga, nessa guerra, nessa opressão, nesse querer tomar a posse do outro, para entendermos que todos somos irmãos e que devemos viver dentro de uma sociedade pelo princípio da igualdade, da fraternidade, da liberdade, que são os princípios estabelecidos também pela doutrina espírita, e que a gente precisa se movimentar para vivermos isso uns com os outros. Então, vejamos algumas ideias trazidas por Kardec. A mesma oposição, ou a mesma posição, assume a doutrina espírita, tendo confirmar que a questão social está intimamente ligada às questões espirituais e moral. Para o Espiritismo, não há divisão entre a realidade social e a realidade espiritual. Assim, a evolução do homem integral, entendido como ser moral que se manifesta na sociedade, é que determina a evolução das relações sociais. Explica Mariotti que, para Kardec, o progresso é uma sucessão de fatos morais e sociais determinados pelas relações entre o elemento espiritual e o material. O que a gente pode pensar rapidamente, no pouco tempo que ainda temos, sobre essa questão? De que nós ainda estamos invertendo os lados, estamos trabalhando em cima dos efeitos, esquecendo-se da causa principal. E a causa principal sou eu e somos todos nós, porquanto somos espíritos, momentaneamente em um corpo físico, em uma vivência corporal, dentro de uma sociedade. Essa sociedade é aquela que nós merecemos, pelo nosso estágio evolutivo. Na medida em que eu evoluo e moralizo, que eu começo a viver os princípios éticos morais, fundamentado na lei que está lá no 10º capítulo do Livro dos Espíritos, da 3ª parte. A lei de justiça, de amor, de caridade, vai deixar de existir pobreza. O espírito pode até nascer em uma condição de pobreza, de limitação, mas dentro do meu olhar de humanidade, de caridade, eu vou socorrê-lo. Não importa se o espírito ele traz em si aquela prova ou aquela expiação, mas a minha postura de homem de bem dentro da sociedade modificará o aspecto exterior daquela comunidade, daquele indivíduo. E com isso ele passa também a se reformar e a se modificar. Ou seja, não esperemos que o outro se modifique para que eu me modifique. Eu preciso dar exemplos de integridade, de ética, de moral, dentro dessa sociedade corrupta que nós conhecemos, dentro dessa sociedade gananciosa, dentro dessa sociedade egoísta. Mas aí vem uma questão: quem é essa sociedade? Nós. A construção coletiva. A construção coletiva que se constitui no individual de cada um. O que você está dizendo é que a gente fala de corrupção na esfera coletiva e não olhamos para dentro de nós que também temos... Somos corruptos, que apontamos o dedo para falar mal lá dos governantes, dos políticos, e tem 3 para mim. E muito possivelmente, se estivesse lá, estaria fazendo algo igual ou pior. Então não adianta julgar e apontar e achar que todo mundo morrendo e sendo preso vai resolver a questão. Não vai.
A questão se modifica com a mudança que eu estabeleço em mim e promovo no meu irmão. Essa é a verdadeira revolução social, que se fundamenta na revolução espírita. Independentemente se eu sou espírita de uma casa espírita como a Francisco Xavier ou a Casa de Oração Bezerra de Menezes, mas os meus princípios éticos e morais estão aqui fundamentados. É um homem de bem que a gente precisa ver caminhar nessa sociedade que aí está. E que essa nova geração, que são os espíritos mais aquinhoados desses valores, estão pouco a pouco penetrando nos vários setores da sociedade para despertar em nós, e acredito que uma Cleusa Beraldi como essa, que está aí, seja uma delas. Não é apenas as crianças, mas já tem muitos espíritos nessa visão, que estão aí propagando esses ideais, e que agora, de forma mais acelerada, nós vamos ver caminhar, não apenas um ou dois, mas comunidades inteiras. Me permitam só mais 5, no máximo 10 minutos, tá bom? Porque deu aquele probleminha, eu preciso fechar esse trabalho. Eu estou tão que nem Rodrigo, viu? Tão acelerado nisso que eu ia ficar 10 minutos mais. Querer mudar as coisas através da violência, vejamos esse item. Seria impor condições que o estado da evolução espiritual do homem ainda não atingiu. É preciso tempo para a assimilação das novas ideias. E Kardec, lá nesse item, vai dizer: não se transforma o coração dos homens por decretos, mas com exemplos. Aí entra o papel da educação. A melhor forma de mudar alguém é pelo exemplo. O exemplo se constitui pelo exercício da educação. Em uma outra obra ainda vai dizer: haverá inevitavelmente luta entre as ideias, claro. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporâneas, até que o terreno fique desembaraçado e se restabeleça o equilíbrio. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são os da humanidade. E é o que está acontecendo em todos os âmbitos sociais. Os vexames. Aí a gente vai lá para Jesus quando ele diz: o escândalo é necessário, mas ai de quem traga o escândalo. E é o que nós estamos vendo, olho nu, exatamente os escândalos se crescendo, se propagando, proliferando, e a gente, meu Deus, não acredito, onde vamos parar? Mas isso é o saneamento do globo. São as mudanças que, para que realmente cure a ferida, precisa tirar o tampão, para que o que não serve, o que está podre, o que está mal cheiroso, seja limpo e ela venha a segurar a mão. Por isso que esse período dos próximos 20, 30, 40 anos serão para essas acomodações, não mais geológicas, mas morais. E aí o Espiritismo, pois, reconhece a necessidade histórica das agitações, porque passam os povos para que se realize o progresso. Olha a lei de progresso, mas aceita-os como consequências naturais de certos contextos históricos e não preconiza que os homens devam se engajar propositadamente em doutrinas evolucionárias. Não é um matar o irmão, mas a melhor revolução é a própria transformação. Claro que nós vamos precisar de estar em grupos, ir às ruas, defender as ideias, dentro das academias, dentro das escolas, nos plenários da vida, mas sobretudo na exemplificação, diante das situações possíveis que nós somos convidados a testemunhar. Por isso disse Jesus ainda: aquele que perder a vida em meu nome, ganhá-la. Mas aquele que salvar a sua vida em detrimento ao meu nome, perdê-la. É o que muitos de nós estamos fazendo.
perdido a vida, porque não acreditamos nas ideias do Cristo, mesmo dizendo sendo espíritas ou cristãos. Mas na hora do vamos ver, do testemunho, a gente prefere mamar. Aí ele traz como sendo a base, que é pestalose, onde ele vai dizer, essa postura de aceitar as evoluções como decorrência inevitável de uma dada situação de degeneração social, mas de não fazer a sua apologia, é uma herança de Rousseau e de seu discípulo Pestalozzi, tendo este sido mestre de Kardec. Não poderia estar melhor embasado nas suas teorias sociais do que, senão, por eles dois. Né? Vou avançar um pouquinho mais. Só para a gente fechar mais umas duas telas. Desde o início de toda a revolução, como uma mera consequência do aviltamento da natureza humana, e considerei a sua degeneração como necessidade inevitável para levar de volta os homens embrutecidos à reflexão de suas questões essenciais. É porque, é como diz lá no Livro dos Espíritos, é pela guerra, é pelo conflito que a gente repensa valores e posturas. É dessas agitações, desses conflitos, que a gente começa a repensar a vida e trazer novas possibilidades para que aquelas comoções já não mais aconteçam na sociedade. É o que está acontecendo volta e meia no Brasil. Acontece um escândalo de proporção maior, para-se, pensa-se, reflete-se e tenta fazer com que não volte mais. Isso serve também para outros princípios que nós poderíamos aqui estar trazendo. Vemos então o que diz Kardec. As convulsões sociais são as revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os oprime, indício de que anseiam por esse reino de justiça, da qual tem sede, sem entretanto saberem bem o que querem e os meios de consegui-los. Porque está em nós a prática do bem. E Kardec também, salvo engano, deixa eu ver se eu me lembro, no Céu e Inferno, me parece, ele vai trabalhar a questão do bem e do mal. Ele vai trazer lá essa questão, se não lá é a Gênesis, um dos dois, nós vamos contar, onde ele vai pontuar muito bem essa questão. É por isso que se inquietam, se agitam, destroem, mais ou menos utópicos, cometem mil e uma injustiças em nome da justiça, esperando obter algo de todas essas mudanças. Mais tarde conseguirão definir melhor suas aspirações e o caminho a seguir tornar-se-á mais claro. São as ideias que perpassam dentro da doutrina espírita mediante Kardec. E aí merece uma consideração, rapidamente, que é assim, não são apenas as ideias dos espíritos. Kardec era um homem pensador, era um homem que tinha a capacidade de raciocinar, de elaborar ideias, de ter as suas próprias convicções. E isso é importante em espírita. Não se deixar levar apenas pelo que dizem os espíritos, porque a doutrina espírita também é uma doutrina dos porquês, dos paraquês. Eu preciso racionalizar. Por isso que não é uma doutrina de fé cega, mas racional, lógica. É melhor você negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E você só é capaz de fazer isso se você é um questionador, se você é uma pessoa que reflete, que pensa, e não aquele que sempre aceita achando que os espíritos vão nos salvar. A doutrina espírita é uma doutrina de libertação. Então essas ideias espíritas dentro da sociedade, elas surgem para nos libertar da nossa infância espiritual. E a cada um segundo as suas obras e suas ações. Finalizando, o homem geralmente não percebe essas evoluções mais do que a desordem e a confusão momentaneamente que o atinge nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais,
admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. São a tempestade, o furacão que saneiam a atmosfera depois de o haverem resolvido. Está lá em Kardec, em 1857, na questão 318. Infelizmente, não temos esse olhar da doutrina espírita como aqui nós estamos vendo. Prometo que esse vai ser o penúltimo. Não sabendo o que deseja, penúltimo. Não sabendo o que deseja, o homem apela para a violência e para a revolta, cometendo muitas injustiças e complicando seu futuro. Isso é verdade. Seu futuro espiritual. De acordo com a lei de causa e efeito proclamada pela doutrina espírita, a vida do homem, para Kardec, possui um profundo sentido social. Para ele, 3 palavras por si só constituem o programa de uma nova ordem social. Está lá em Obras Póstumas. Liberdade, igualdade e fraternidade. Assim explica ele o entrelaçamento das 3. Ok? Que o tempo só vai permitir, a não ser que enfatize tudo isso. Esses 3 princípios são, como dissemos, solidários entre si, apoiando-se mutuamente. Se não estiverem juntos, o edifício social não poderá ser completo. A fraternidade não pode ser praticada na sua pureza isoladamente, pois sem a igualdade e a liberdade não há verdadeira fraternidade. A liberdade, por sua vez, sem a fraternidade, dará rédeas a todas as más paixões que não poderão ser mais contidas. Com a fraternidade, o homem fará bom uso da sua liberdade sem prejudicar a ordem. Sem a fraternidade, ele a usará para dar livre curso às suas torpezas, trazendo a anarquia e a licenciosidade. É por isso que as nações mais livres são forçadas a impor restrições à liberdade. Fechando, a igualdade sem a fraternidade tem as mesmas consequências, porque a igualdade requer a liberdade. E observe que tudo isso aqui está em quê? Livro dos Espíritos, terceira ordem, as leis morais. Sob o pretexto da igualdade, o pequeno rebaixa o grande para tomar seu lugar e torna-se tirano como ele fora. É mera troca de despotismo. Kardec, lá na questão 191. Vou fechar com o prometido, só lembrando a vocês, é pena que realmente somos escravos do tempo. Mas eu queria encerrar mostrando essa última tela, que a olfatura, quanto material a gente poderia estar trabalhando. Ou me chama para fazer um seminário aqui por esse tempo, que eu volto, eu adorei. Você gostou? Gostei. Aí eu vou ter assim, umas 4 horas para poder falar, mas devagarmente com vocês. Ai, pergunte-se um pouco aqui.